Segundo livro dos Reis, capítulo 8, do versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia. Creia na providência de Deus, meu irmão, minha irmã. Olha como começa o texto. Falou Eliseu àquela mulher. Qual mulher? Você volta no capítulo de número 4 e você vai encontrar essa mulher. Capítulo de número 4 do mesmo livro, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Fala desta mulher sunamita, mulher de Sunem. Esta mulher teve o seu filho ressuscitado, depois de ter caído morto na roça. Para os irmãos entenderem melhor aqui, esta mulher sunamita era uma mulher rica. Ela e o seu esposo tinham fazenda, tinham bens, tinham empregados, viviam bem na terra e eram bem financeiramente. E quando Eliseu, que agora era da escola dos profetas, ele era o líder, o diretor, o capelão, sei lá o que ele era, ele, na sua viagem agora para visitar os seminários, porque se os irmãos olhar lá no capítulo de número 2, quando Elias, que era esse diretor, este responsável pelos seminários, e haviam alguns seminários, tanto em Gilgal, quanto em Betel, quanto em Jericó, quanto no Jordão. Cada um desses lugares haviam alguns alunos, alguns meninos que estudavam para profetas, que eles faziam seminário. E o líder, então, fazia essas viagens. E a palavra nos mostra agora no capítulo seguinte que, quando Elias estava para ser assunto ao céu, Eliseu acompanhou Elias. E agora, Eliseu está fazendo o seu trabalho, e as mesmas viagens. E no capítulo 4, nós vemos aqui, ele, nessa sua viagem, passava por Sunem, e essa mulher rica recebia esse profeta. Até o dia que ele chegou para o maridão, ela chegou para o maridão e falou assim: vamos construir um quarto para esse menino? Para esse homem de Deus? Porque quando ele passar por aqui, ele tem um lugar para estudar, preparar os seus sermões, seus estudos. Vamos preparar um quarto, uma mesa, um candeeiro, uma lamparina para ele, e para ele ficar à vontade, ele e seu moço. E o maridão, vamos fazer, construíram. E a palavra diz então que Eliseu, quando passa por lá, um quarto construído, obra de pedreiro, 2º andar, um quarto só para ele. E aí ele ficou tão assim, alegre com aquilo, com a generosidade desta mulher, com a bênção que esta mulher providenciou para ele. Ele chama o seu moço Geazi e fala assim: chama essa mulher e pergunta para ela: escuta, vocês estão precisando de alguma coisa, algo que a gente possa interceder com o capitão do exército, ou então com o próprio rei? Porque os profetas tinham acesso ao rei. E aí ela fala: não precisamos de nada, nós estamos bem, não precisamos de nada. Mas de repente o moço, conversando com Eliseu, fala assim: eles não têm filhos.
é um casal já de idade, e ela não tem filhos. Aí o profeta fala assim, então diga a ela, daqui a 1 ano, ela vai ter um filho. Ela até ficou toda emocionada e fala, não brinca comigo. Fala com o profeta. E depois de 1 ano, então, ela ganha o bebê. Um menino. Passam-se os anos. E agora a palavra diz que, nesse capítulo 4, o menino devia ter uns 4 anos de idade. Ele já conseguia falar mãe, pai, uns 3, 4 anos de idade. Estava na roça. E de repente o menino cai morto. Ele cai desmaiado na roça. O pai chama o servo e fala assim, leva esse menino para a mãe dele. E leva, e quando chega lá o menino está morto. A mãe recebe o menino, ela não fala nada, ela simplesmente leva o menino para o quarto que construiu para o profeta. E coloca o menino sobre a cama. E ela vira para o esposo e fala assim, meu bem, pede para o empregado preparar o burro, a jumenta, a mula lá, para que eu vá ao homem de Deus. Ele fala assim, mas hoje não é dia de culto, hoje não é domingo. Hoje não é dia de festa, de lua nova, não é dia de sacrifício, não importa, eu quero ir assim mesmo. Isso é um tremendo, né? A gente já pode aprender alguma coisa, né, irmãos? A gente adora a Deus não é só no domingo, não é isso? A gente não vai buscar Deus só no dia específico de culto, não é não? A gente busca também outros dias. E aí ela vai, e é interessante que na sua caminhada, ela está vindo, o profeta vê a mulher vindo afoita, percebeu que ela de repente estava com algum problema. O profeta fala, Geazi, vá ao encontro dessa mulher e pergunta para ela se vai tudo bem. E aí o Geazi pergunta, e aí, como é que você está? Tudo bem? Ela, tudo bem. Não estava tudo bem. Aqui a gente pode adiantar também alguma coisinha, né, irmãos, da mensagem. Meu irmão, minha irmã, não fale os seus problemas para quem não pode resolver. Viu? Sabe aquele negócio que às vezes você pergunta, e aí, meu irmão, como é que está? Tudo bem? Ah, não, está ruim, que não sei o quê. Não. Quando não é ele que está ruim, é a tia, é a avó, é a madrasta. Sabe aquele crente que está toda hora... Não faz assim, não. Alguém perguntou se você vai bem, você responde, está tudo bem. Ok? Você fica contando toda hora para todo mundo que você está com isso, está com aquilo, que você está chateada, que você está magoada, que você está com raiva, que você está doente, que você está com problema. Não adianta você ficar jogando os problemas para a vida dos outros, que não tem nada a ver com isso. A não ser que, é claro, seja alguém que você possa conversar, não é isso? Alguém que você tenha intimidade, tenha confiança, que você possa orar um com o outro. Mas se não, faz igual a ela. Como é que você está? Estou bem. Eu quero falar com o homem de Deus. E ela vai. E quando ela encontra o profeta, ela se joga aos pés do profeta, o Geazi vem tentar tirar, ele fala, deixai-a, porque o Senhor não me revelou o que está no coração dela. Porque era comum Deus mostrar para os profetas o coração do seu povo. Hoje também Deus mostra às vezes. E aí, ela mesmo fala. Ela abre o coração para o profeta e fala assim, por um acaso pedi eu um filho para o Senhor me dar e agora tirar para que o meu sofrimento seja maior ainda? O profeta fica tocado com aquilo. E aí ele chama o seu servo e fala assim, pega o meu bordão, corra até o quarto onde está o menino e abençoa ele. Ele foi correndo. Só que a Bíblia diz que ele foi lá com o bordão do profeta, tocou no enfermo, orou pelo doente, lá para o morto, e o menino, nada. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, né, irmãos? Use os dons e os talentos que Deus te deu. Não queira usar aquilo que não é seu. Sabe aquele ditado que diz que, como é? Que as pessoas às vezes querem fazer com não sei o que de alguém? Como é que é o ditado? Eu sou igual o Chapolin, né, o Chaves, que esse negócio de ditado. Como é que é? É você querer fazer a festa com aquilo que é do outro, você querer... Eu esqueci agora. Isso, continência com o chapéu dos outros. Não queira fazer continência com o chapéu dos outros, viu? Não funcionou. O bordão era do profeta, a unção é do profeta. Não adianta eu te dar o meu óculos e dizer que o meu óculos está ungido porque é meu. A unção é minha. Não é do óculos, não é do bordão, viu? E não é sua. Cada um tem a sua.
Então use o que você tem e o que Deus te deu, por menor que seja, por mais simples, ou por aquilo que você acha que não é nada. Deixa Deus usar aquilo que você tem. Não é? Me lembrei aqui até daquele menino, né? Da onde aquele menino imaginaria que... Quantos pães ele tinha no bordão dele? 5 pães e 2 peixes. E ele alimentou uma multidão. Os discípulos preocupados com a fome do povo, Jesus, o menino vem e se apresenta, olha, eu tenho 5 pãezinhos aqui, eu estava levando um lanche, talvez era o lanche dele, levando um lanche para a escola. E ele ofereceu o que ele tinha. E alimentou uma multidão. A gente aprende essas coisas aqui nesta lição, mas eu estou trazendo isso para que você lembre quem é essa mulher. Essa mulher não tinha filhos, recebe uma profecia e uma oração do profeta que ministra sobre ela a bênção e ela gera um filho. O menino nasce, alegria, felicidade no lar, maior ainda. O menino com 3, 4 anos cai morto. Só que o profeta é tocado com o coração daquela mulher que clama, que busca, e busca onde ela sabia que poderia encontrar alguma coisa, e o menino é ressuscitado. E glória a Deus por isso. Só que aí depois vem a fome. E é interessante também os irmãos observarem que a Bíblia, e aqui no livro dos Reis você vai encontrar isso, tanto o primeiro livro dos Reis como o segundo, as Ex-Crônicas, você vai ver que o livro não é, a Bíblia não é cronológica. Hoje até já existe Bíblia cronológica, mas os acontecimentos não são cronológicos. O acontecimento aqui, nós estamos no capítulo 8 que nós lemos, aqui Geazi ainda não tinha sido tocado de lepra, porque ele tinha recebido aquela grana, aquela oferta, quando ele foi usado, né, juntamente com o profeta Eliseu, que livrou o povo da guerra, lembram? E Eliseu ainda faz outras curas, ele tira a morte da panela, ele faz outros milagres. Geazi não tinha ficado aqui leproso ainda, então a história ela está antes, o capítulo 8 é antes do capítulo 5. É só para você entender que aqui Geazi ainda não tinha ficado leproso, esse é um acontecimento anterior, e Eliseu já havia feito outros milagres. Então é importante você se contextualizar aqui e entender que nós lemos o capítulo 8, que mostra que esta mulher, ela está agora diante do rei, ela vai clamar ao rei pelas suas terras. Ela ficou 7 anos longe, porque ela foi orientada pelo profeta que viria a fome, então ela foi procurar refúgio em algum lugar. Só que os 7 anos se passaram, ela volta para casa. E quando ela volta para casa, ela encontra suas terras, é igual aqui no Brasil, invadidas. Ou o governo tomou as terras estão improdutível ali, ou ninguém está usando, cadê o morador? Não tem morador. Eles estavam usando a terra e produziram sobre a terra. Só que agora a dona aparece. E olha, a interessante aqui é a providência de Deus, né? Porque quando aquela mulher agora, ela vai buscar o rei, porque ela foi buscar alguém que poderia resolver o problema dela, uma coisa importante também, meu irmão, minha irmã, busque alguém que possa resolver o seu problema. Não é? Não adianta você falar os problemas para quem não resolve, mas você pode buscar recurso ou ajuda para quem pode ajudar você, não é? E aí quando essa mulher está fazendo isso, eu ia falar aqui coincidentemente, mas os irmãos sabem que não existe coincidência para quem está em Cristo Jesus, não é verdade, irmãos? Não existe coincidência na nossa vida. Quando aquela mulher agora vai buscar socorro, clamar ao rei pelas suas terras, pelos seus bens de volta, não é? Quando ela chega lá, o rei está conversando com Geazi, o servo do profeta Eliseu. E aí o rei pergunta para para Geazi, me conta aí, me conta. Me conta alguma façanha, me conta alguns acontecimentos, me conta o que o profeta Eliseu está fazendo. E aí Geazi começa a contar justamente sobre esta mulher. E quando ele começa a falar sobre a mulher, olha, houve uma situação de um menino que foi ressuscitado e tal, aí a mulher, rei, quero minhas terras de volta, resolve o meu problema dos meus bens, minhas terras. Porque era assim, irmãos, na época, era assim. O povo gritava pelos muros, pela entrada do palácio, gritavam, e o rei lá dentro escutava o clamor. E o rei agora está ouvindo Geazi.
Geazi está contando da mulher. Quando ele fala da mulher, a mulher está gritando: rei, quero as minhas terras de volta, e os meus bens. E o Geazi, quando está contando da mulher, fala: meu senhor, é essa mulher, e é esse aí o menino que foi ressuscitado. E aí o rei interroga então a mulher. Me conta, é isso mesmo? Ela conta a história. E aí o rei manda devolver. E muito mais, o rei fala assim: restitua tudo o que é dela e até o que foi produzido durante esses 7 anos. Quer dizer, quem plantou e produziu lá, tudo o que colheu é dela. E restitui tudo o que é dela. Tremendo, né, irmãos? A gente precisa crer e confiar, irmãos, na soberania, no poder, na glória de Deus, no Deus que é o Deus da providência. Só que aqui a gente vê 2 princípios que eu quero mostrar para os irmãos aqui. O poder de Deus e a responsabilidade humana. O poder de Deus, que tem o domínio e o controle de todas as coisas, o Deus da providência, o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, mas também a responsabilidade humana. Observe, irmãos, que o nosso Deus, o Senhor, Ele é o Deus que controla a natureza. Oramos aqui para o Rio Grande do Sul. Deus controla a natureza. Ele controla o tempo, Ele controla tudo. Ele é o Deus que controla todas as coisas. Ele é o Deus que controla a vida e a morte. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que controla, irmãos, toda e qualquer circunstância. Observe, irmãos, como eu falei ainda há pouco, Geazi, ele viu os milagres que Eliseu operara em nome do Senhor. Mas ele conta para o rei, justamente, a situação da mulher. Ele conta a situação da mulher. Deus controla, irmãos, a provisão. 7 anos de fome virá, disse o profeta àquela mulher. Foram 7 anos de fome. E o profeta avisou aquela mulher. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar disso, irmãos, o poder de Deus sobre todas as coisas. Mas, como eu disse, eu quero chamar a sua atenção e a minha com respeito à nossa responsabilidade humana, como homem, como mulher, como pessoa, como aqueles que foram criados, feitos pelo Senhor, para a sua glória. Deus que nos deu liberdade, não livre-arbítrio, mas livre agência, decisões que precisam ser tomadas. Precisamos agir, precisamos nos posicionar, precisamos dizer sim ou dizer não, precisamos reagir. Já disse aqui para os irmãos certa feita que não vou colocar 100%, mas 99% das bênçãos que Deus tem para nós, existe uma condição, uma posição sua, uma posição sua. Não é? Já nos lembramos disso? Você é escolhido, você é eleito, você é predestinado, Deus te chamou, mas para você ser salvo, você precisa confessar Jesus como Senhor. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Senão você não é. O que vai testificar e testemunhar que você é um predestinado, um escolhido, um eleito, é o confessar Jesus como Senhor. E não só isso, vida santa. Porque sem santidade não verás a Deus. Então não adianta dizer que é crente, que é escolhido, que é predestinado, que é um bom presbiteriano, um bom eleito, se você não é santo. Você é mentiroso. Você está se enganando. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, um bom eleito, um bom escolhido, um bom salvo é santo e comprometido com o Senhor. Então, irmãos, repare que as bênçãos de Deus, elas caem sobre a nossa vida, recaem sobre a nossa vida, mas há um posicionamento nosso, há uma responsabilidade humana de se decidir para Cristo, entregar a vida para Cristo, de viver para Cristo, de cumprir a sua vontade, de fazer a sua vontade, de viver a sua palavra.
Bênçãos, por exemplo, que só recebemos sendo igreja. Crente sozinho em casa não recebe algumas coisas que só recebe aqui. Eu já falei isso para os irmãos. Tem gente que não gosta de ouvir isso de mim, mas a Bíblia é clara. Há bênçãos, há crescimento e há edificação que só acontece quando você é igreja, quando você está congregando, quando você está com o povo de Deus. Em casa, totalmente não. Quem sou eu para dizer que você não é salvo, que você não é abençoado, não é, que você não recebe das dádivas do Senhor? Mas não completamente, não totalmente, não tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, se você não estiver aqui. Aqui que eu digo, em qualquer lugar, congregando com outros irmãos. Com outros irmãos. Responsabilidade humana. E aqui a primeira coisa que eu quero chamar a atenção em relação a essa mulher é: minha irmã, meu irmão, mamãe, papai, você, servo do Senhor, que ama a Deus, que ama a Cristo, seja generoso. Seja generoso. Abençoe, sempre que você puder, abençoar alguém. Ministrar na vida de alguém. Essa mulher foi generosa. Ela não precisava ter feito nada daquilo. Ela já dava, quem sabe, um lanchinho para o profeta. Mas ela quis dar mais, ela construiu um quarto para o profeta. Então, seja generoso, seja um que abençoa, que ministra na vida das pessoas. Outra coisa, tenha amigos crentes, tenha amigos, relacionamento com pessoas que temem a Deus, que de fato ame a Deus. É claro que eu já disse aqui para os irmãos que você precisa ter relacionamento com todo mundo. Até com quem não é crente, porque afinal de contas você precisa ser luz lá, você precisa ministrar na vida deles, você precisa testemunhar, você precisa falar de Jesus, você precisa que eles vejam em você que você está em Cristo. Mas faça como esta mulher, tenha relacionamentos, amizade com homens, mulheres de Deus, que amam e servem a Deus. Se ela não tivesse esse relacionamento de intimidade com o profeta, ele não teria falado no pé de ouvido dela: ei, está vindo fome, se prepare. A palavra diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos profetas. Deus mostra, irmãos, o que Deus está fazendo. Deus fala com o seu povo. Só que você precisa estar atento e ter relacionamento com Deus e com homens e mulheres de Deus. E por isso, ela recebeu a informação, a orientação. Ele fala para ela: o Senhor chamou a fome. Você precisa sair daqui. E é interessante, irmãos, que ela tomou providência imediatamente. Ela tinha dinheiro, ela tinha condição financeira, ela podia continuar mais tempo ali. Ela não precisava ficar os 7 anos fora. Talvez ela conseguiria sobreviver um tempinho ainda ali, porque ela era rica, ela tinha condição financeira. Mas não, ela ouviu o profeta e obedeceu a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, creia nos profetas. Creia na palavra de Deus. Quando eu falo profeta, irmãos, é todo aquele que prega e anuncia a palavra de Deus. Todo aquele que subir aqui, irmãos, para ministrar a palavra sobre a sua vida, seja através da música, ou seja através da pregação aqui, presta atenção no que Deus está falando. Receba a palavra, cantada ou pregada, e creia nela. A Bíblia diz: creia nos servos dos profetas e prosperareis. Eu disse para os irmãos aqui que tem pessoas que às vezes perdem a bênção. Perde a bênção porque diz que não gosta desta música. Perde a bênção porque diz que não quer ouvir esse louvor. Perde a bênção porque não está gostando da ministração. Já viu isso? Outro dia eu conversava com alguém e é importante lembrar disso, irmãos. Presta atenção numa coisa. Quando você se prepara e você vem para este lugar que nós chamamos de igreja, que nós somos igreja, mas quando você se prepara e vem para este lugar de culto, eu queria te fazer lembrar de uma coisa: quando você entrar por aquela porta, tudo que você fizer aqui é para a glória de Deus.
E eu queria que você cresça e recebesse como Deus ministrando sobre a sua vida. Então, para de ficar reparando, para de ficar olhando defeitos, fraquezas e falhas, para de querer corrigir pregador, corrigir música e corrigir louvor. Presta atenção no culto e adore a Deus. Porque você vem para este lugar é para adorar a Deus, para cultuá-lo, para servi-lo. E quando alguém aqui fala para você, irmãos, vamos colocar em pé, você não está ficando em pé porque o dirigente pediu, você está ficando em pé porque o Senhor está dirigindo o dirigente para você ficar em pé, porque Deus quer que você fique em pé naquele momento. Quando o dirigente diz para você, sente ou dobre o seu joelho, é claro que se você puder, é porque Deus quer que você faça isso, não é porque o dirigente está achando bonitinho. Eu queria que os irmãos pensassem nisso. Quando alguém vem aqui, conduz a palavra, prega e ensina, receba do Senhor. Quer você goste do Ivo ou não, quer você concorde com a palavra dele ou não, receba como uma palavra que vem do Senhor. A não ser que seja uma heresia, a não ser que ele esteja pregando coisa que não está na Bíblia, a não ser que esteja fazendo algo que afronte a Deus. Caso contrário, receba. Você deveria prestar atenção nisso. Porque, irmãos, a partir do momento que a gente vem para cá, a gente vem para prestar serviço a Deus. A Deus. Seja num toque de uma corda de um instrumento, seja num teclado lá, para colocar a projeção, numa direção, num cântico, nós estamos aqui prestando culto a Deus. E aí a bênção vem sobre a sua vida quando você presta atenção que você está fazendo para Deus. Você não está aqui para agradar o Ivo, para agradar o Neto, para agradar o Cleidi, para agradar quem sabe qualquer um. Você está aqui porque você está diante de Deus, não é assim, irmãos? Nós estamos diante do Senhor, adorando um Deus que é vivo, que nos ouve, e neste exato momento, irmãos, Ele se alegra quando nós estamos querendo agradar a Ele. Agradar a Ele. Levantando as mãos ou não, ajoelhando ou não, de pé ou não, sentado ou não. Senhor, o meu desejo é te adorar. A gente ora nesse sentido, né, irmãos? Senhor, que este culto seja agradável a Ti. Que o Senhor se alegre com o nosso culto. E a gente tenta fazer o melhor. A gente tenta, irmãos. E Deus sabe disso. E a gente precisava receber como o Senhor, ministrando sobre a nossa vida. Então, ouça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Isso é responsabilidade sua. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça. A mulher obedeceu. Ela levantou e foi. Quando Deus fala, obedeça. Seja abençoado do Senhor. Você que crê e que recebe como a palavra de Deus. Use a sua coragem. Em tempos difíceis, irmãos. Peça a Deus estratégia. Peça a Deus sabedoria em tempo de crise. Vem fome. E a mulher ouviu a palavra, creu na palavra, creu no profeta e ela tomou uma atitude. Ela agiu, irmãos. E ela teve a coragem até mesmo de ir para o meio dos filisteus. O profeta não disse, olha, vá para cá ou vai para lá. O profeta disse, olha, está vindo fome, toma um rumo. E ela foi pela fé. Ela decidiu, ela colocou no seu coração e ela foi. E a palavra diz que ela ficou 7 anos no meio dos filisteus. Não há nenhum lugar que diz aqui que ela foi oprimida, que ela sofreu. Muito pelo contrário, ela foi bênção lá no meio dos filisteus. Então não tenha medo. Às vezes você está em lugar hostil, em ambiente que você não gosta, em ambiente que você não queria estar. Não tenha medo disso, confia no Senhor. Peça a Deus estratégia, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento e seja uma bênção aonde você está, onde Deus te colocou. Você já ouviu essa conversa? Às vezes acontece, irmãos. Às vezes você está em um lugar que você não queria. Você está trabalhando com algo que você não queria. Você está fazendo algo que você não queria. Mas você precisa crer que o Senhor está contigo. E você pode ser bênção onde você está.
E Deus pode usar essa circunstância, essa situação, este lugar que você não gosta, mas está sendo bênção na sua vida. O que eu estou fazendo aqui? Ei, abre o seu olho. Deus está te cuidando, está cuidando de você, está te abençoando. Ah, não está tão agradável como você gostaria, mas Deus está cuidando de você. Você precisava olhar desta forma e crer que o Senhor é o que conduz a sua vida. Ele dirige os seus passos. Você precisa ter coragem e confiar no Senhor e esperar o tempo de Deus. 7 anos, irmãos. Ela esperou 7 anos. E outra coisa que a gente vê nela também, ela não ficou acomodada. Ela foi, ela agiu. Às vezes nós queremos que as coisas se resolvam, queremos bênção na sua vida e ficamos só esperando. Lembra de Moisés? Deus falou com ele, está clamando por quê? A reunião de oração foi ontem, agora é marche. Não era a hora da oração, a oração já foi, você perdeu a reunião de oração, agora nós estamos marchando. Lembram de Moisés? Moisés começou a querer clamar, Senhor, e agora? Um mar na frente, soldado vindo, muralhas, morro para tudo quanto é lado, vou para onde? O que Deus falou para ele? Marche. Estende a sua mão e atravessa esse mar aí. Então, você precisa sair da acomodação, precisa colocar o pé na estrada, você precisa se mover, você precisa talvez fazer alguma coisa para que a bênção aconteça. Ah, eu queria tanto do emprego. Você está fazendo o quê para arrumar um emprego? Você está estudando? Está fazendo curso? Mandou currículo? Conhece alguém que tem influência na empresa? Você conhece o governador, o rei? Você quer ou não quer um emprego? Tem gente que quer um emprego e fica em casa, Neto. Tem gente que quer emprego, não, esse eu não gosto de trabalhar com isso, não gosto. Aparece o emprego para ele, não, eu não trabalho com isso. Está desempregado, cara, e fica querendo escolher. Não entendo essas conversas. Abre o olho, cara. Essa porta que está abrindo não tem nada a ver com o que você quer, mas essa porta que está abrindo é um trampolim, rapaz. É uma porta, é um meio. Dali você vai conhecer o cara que vai te colocar lá onde você quer. Mas não trabalho com isso, não. Nem naquela empresa eu vou. Aí fica esperando. Pelo amor de Deus. Toma tendência, rapaz. Toma rumo. Saia da acomodação. Busque ajuda, como eu já falei, de quem pode te ajudar. Ela sabia que o rei podia fazer alguma coisa. Ela foi clamar ao rei. Busque alguém que pode te ajudar. Sempre tem alguém, irmãos. Não é pecado, não. O Salmo 33 fala que os olhos do Senhor estão sobre os filhos dos homens, porque afinal de contas o coração dos homens foi Deus quem fez. Deus conhece o ímpio como o céu. Mas o coração daqueles que temem ao Senhor agrada ao Senhor. Uns confiam em carro, em cavalo, confiam no exército. Nada disso pode dar garantia de vitória. Mas os que confiam no Senhor. Ou seja, irmãos, você tem condição às vezes de buscar uma ajuda de um político, de um governador, de um médico, de um rei. Vai! Mas Deus conhece seu coração e sabe que a sua confiança está em primeiro lugar no Senhor. Porque às vezes o próprio Senhor está colocando esse no seu caminho. Esse que pode te ajudar. Então não é errado, não é pecado. O que você precisa é confiar no Senhor. Mas você precisa buscar, quem sabe, alguém que pode te ajudar. E outra coisa, busque ao Senhor e ore direito. Tiago diz que você pede e não recebe, porque não sabe pedir. E alguns é porque não pede mesmo. Não ora. Tem medo. Não acredita. Busque benefícios ou aquilo que você espera ou necessita, que é justo, que é verdadeiro, que glorifica a Deus, que é real, que é seu, é algo de direito. Busque com clareza. Coloque diante de Deus o que você quer. A gente encontra na Bíblia, várias situações. Por que Jesus pergunta especificamente?
Encontra um cego, pergunta se ele quer o quê? O que você quer? Esse cara deve responder, está de brincadeira, Senhor? Quero ver. Ah, não, Deus sabe. Fica nessa. Fica nessa que Deus sabe. Deus sabe tudo, irmãos. Deus quer saber se você sabe o que você quer. Então clame ao Senhor por benefícios legítimos. Eu quero as minhas terras, eu quero os meus bens de volta. Senhor, eu quero aquele emprego, eu quero aquela menina, aquele menino. Eu quero, Senhor, a cura. Eu quero, Senhor, a restauração. Eu quero, Senhor, aquilo que o Senhor falou que ia fazer. Seja claro, seja específico. E meu irmão, minha irmã, mantenha a sua fé ativa. Creia, irmãos, no agir de Deus, irmãos. Creia que o Senhor pode fazer muito mais do que a gente pede e pensa. Você tem que continuar confiando e crendo no Senhor e esperando muito mais de Deus. Porque é graça, irmãos, é misericórdia, é amor de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 31 em diante, ele fala sobre isso no 32. Se ele não poupou o seu próprio filho, antes nos deu, o que mais ele não nos fará? Paulo, quando ele está falando lá, por exemplo, sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo pode ser contra. Mas se o Senhor estiver conosco, irmãos, tudo é possível na nossa vida. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então mantenha a sua fé ativa. Continue crendo e esperando no Senhor.